Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos falar sobre agregado graúdo, a composição granulométrica. O agregado graúdo é todo aquele material que fica retido na peneira de 4,8 milímetros. Então, temos aqui o diâmetro da brita zero, tem um diâmetro mínimo de 4,8 milímetros e diâmetro máximo de 9,5 milímetros. A brita 1 varia de 9,5 a 19, brita 2 de 19 a 25, brita 3 de 25 milímetros a 50 milímetros, a brita 4 acima de 50 milímetros. Então, temos aqui a nossa tabelinha de composição granulométrica para o agregado graúdo. Temos na primeira coluna aqui as peneiras, tá? Então, temos a peneira com abertura de 25 milímetros, de 19, 12,5, 9,5, 6,3, 4,8, 2,4, 1,2, até o fundo. Então, temos aqui o peso, a massa que ficou retida em cada uma dessas peneiras, né? Colocou-se uma determinada massa aí de agregado graúdo e fez a agitação dessas peneiras e ficou retido na peneira de 19 milímetros, 244 gramas, na de 12,5, 1.286, na de 9,5, 6.812, na 6,3, 1.158, na de 4,8, 324, na de 2,4, 120. Sabemos que da de 2,4 para baixo, né, já se enquadra dentro do agregado miúdo. Agregado graúdo é a partir do material que ficou retido na 4,8. Então, o somatório de todo esse material aqui, considerando o pó, né, considerando o que ficou retido no fundo do conjunto de peneiras, temos um peso de 10.000 gramas. Para a gente calcular essa porcentagem retida, a porcentagem retida é o peso retido dividido pelo peso total multiplicado por 100, tá? Então, temos aqui, temos o peso retido de 244, dividido pelo peso total, multiplicado por 100, temos 2,44. A mesma coisa, para a peneira 12,5, que ficou retido, é 1.286, dividido por 10.000, que é o peso total, multiplicado por 100, temos a porcentagem retida de 12,86. Então, isso eu faço o cálculo para todas, considerando que no final temos aqui um somatório, né, dessas porcentagens retidas de 100%. A porcentagem retida acumulada é o que vai se acumulando. Por exemplo, aqui eu tenho 0%, 0%. 0% mais a que vem após, né, a posterior, temos 0%, 0% mais 0%, 0%, 0% mais 2,44, 2,44, 2,4, que considera uma casa, tá? 2,44 mais 12,86, 15,26. Então, a porcentagem retida é o que vai se acumulando. Então, temos aqui 2,4 mais 12,86 é igual a 15,26, tá? Então, será o que? O anterior mais a que vem após a porcentagem retida, eu tenho a porcentagem acumulando. E aí, sucessivamente. Vou fazendo todos os cálculos das porcentagens retidas, tá? Até o final. No final aqui, tem que estar o somatório de 100%, às vezes quando não dá, conforme as casas que estão sendo consideradas, tá?
Por exemplo, se aqui eu tenho 94,96, se aqui eu considerar como se fosse, né, 94,96, é como se fosse 95, né? 100%, tá? Então, temos agora o cálculo da porcentagem passante. O que seria a porcentagem passante? É 100%, é como se fosse a amostra 100%, menos a porcentagem retida acumulada. Então, aqui tem 100%, 100 menos 0, 100. 100 menos 0, 100. 100 menos 0, 100. 100 menos 2,4, 97,6. 100 menos 15,26, 84,74. Até no final. Aqui, quando chega aqui na última linha, temos 100 menos 100%, 0. Aqui no agregado graúdo, nós vamos identificar se esse material corresponde à graduação 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, brita 0, brita 1, 2, 3, 4. Tá? Então, temos aqui uma tabelinha no qual nós vamos fazer a comparação em relação a ela. Então, aqui na primeira coluna temos a graduação, tá? Aqui nessa segunda linha aqui, temos a abertura das peneiras. Então, temos de 76 milímetros, de 64, 50, 32, vai até 2,4. Aqui nessas colunas e linhas internas, temos a porcentagem acumulada em peso nas peneiras, tá? Então, a variação, por exemplo, da peneira 9,5, temos uma porcentagem acumulada que varia de 0 a 10 para a graduação 0. Para a graduação 1, temos uma variação de 80 a 100% em relação à abertura de 9,5. Então, para ficar mais claro, vamos montar uma outra tabela, tá? No qual vamos colocar as graduações de 0 a 4 e a abertura das peneiras. Quais foram as peneiras que foram utilizadas para fazer essa composição aqui granulométrica, né? Então, nós utilizamos quais peneiras? Utilizou várias peneiras, só que onde que o material ficou retido? Ele ficou retido na peneira 4,8, né, que é em relação ao agregado graúdo, 4,8 até a peneira 19. Então, temos 4,8, 6,3, 9,5, 12,5 e 19 milímetros. Então, o que eu faço? Coloco essas peneiras aqui, as aberturas, tá? Então, quais são os valores que eu vou olhar? Eu vou olhar a porcentagem retida acumulada. Então, onde é que eu vou olhar primeiramente? Eu vou olhar na peneira 4,8. Qual foi a porcentagem retida acumulada? Foi de 98,24. Então, 98,24 está dentro do intervalo de 80 a 100? Sim, tá? Então, temos 80 e 98,24 fica aqui entre 80 e 100. Eu venho aqui e coloco sim. Isso aqui em relação a quem? A graduação 0, tá? Na graduação 1 eu também tenho intervalo. Na peneira 4,8 tenho de 95 a 100. Qual é a porcentagem retida acumulada na 4,8? 98,24. Ela fica entre 95 e 100? Sim. Tá? Então, esse outro sim aqui da 4,8 é em relação a quem? A graduação 1. Tá? Que fica dentro do intervalo 95 e 100.
A outra porcentagem retida que nós vamos olhar é o que ficou, né, a porcentagem retida acumulada em relação à peneira 6,3. 6,3 eu tenho 95%. Eu vou olhar na minha tabelinha de comparação. Então, na peneira 6,3, eu tenho a porcentagem retida 95. 95 fica no intervalo entre 92 e 100, tá? Que é relativo a quem? A graduação 1. Então, eu venho aqui e coloco sim. Então, 95 está dentro do intervalo de 92 a 100. Qual é a outra porcentagem retida que nós vamos olhar? É a referente à peneira 9,5 milímetros, que é de 83,38%. Então, 83,38% fica entre 0 e 10? Não. R$ 83,38% fica entre 80 e 100 em relação à graduação 1? Sim. R$ 83,38 fica entre 95 e 100? Não. Né? Que esse 95 e 100 está relativo à graduação 2. Então, não. Ele é menor, né? Então, qual a porcentagem retida que vamos olhar agora? Em relação à peneira 12,5, que ficou a porcentagem retida acumulada de 15,26%. Então, vamos verificar aqui. 15,26% na peneira 12,5. Ele não fica dentro desse intervalo, porque aqui só temos o intervalo de 90 a 100, que é relativo à graduação 2. Então, não. Então, qual a peneira que nós vamos olhar agora? A de 19 milímetros, que ficou a porcentagem retida acumulada de 2,4%. Então, de 19 milímetros, temos a variação de 0 a 10, tá? Que é relativo à graduação 1. Então, 2,4 fica entre 0 e 10. Sim. Fica entre 75 e 100? Não. Fica entre 95 e 100? Não. Então, observando aqui a nossa análise, qual foi das graduações que ganhou mais sim? Graduação 1. Temos quantos sim? 4. Tá? Então, essa aqui é a nossa análise em relação à composição granulométrica do agregado graúdo. No final, vamos verificar quantos sim, né, correspondem às graduações, tá? Então, vamos verificar quais são as graduações que ganhou mais sim. No nosso caso aqui, nesse exemplo, a graduação 1 ganhou 4 sim. Então, esse material, ele corresponde à graduação 1 ou brita 1. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.